Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Luozi e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje vamos falar sobre cinema, tá? Hoje eu quero falar de uma produção japonesa, se eu não me engano, lá de 1962, chamada Harakiri ou Harakiri, nunca sei pronunciar isso, tá? Ela passou, né, na sessão de segunda-feira dos classiquíssimos do Estação Net Botafogo 1, tá? Tava uma sessão bem concorrida, bem cheia, tá? Acho que lotou a sala de cinema, inclusive, tá? E é um filme que é considerado clássico, né, do cinema japonês, né? Talvez um dos grandes filmes, né, de samurai da história do cinema japonês, né? O filme se passa no século 17, tá? Vou dar spoilers aqui, tá? E eu não sei se vocês conhecem as histórias de samurai, né? A gente vai ter o Japão, né? A história do Japão ela vai, o Japão ele vai ter o Japão antigo, né, vamos dizer assim, medieval, moderno, né, no caso, né, dos séculos 15, 16, 17, 18 por ali, tá? Ele tinha uma série, né, de proprietários rurais, de fazendeiros, né, que a gente usa até o termo de senhores feudais japoneses, né, se bem que nem sempre a gente pode usar esse termo de uma forma muito bem adequada, tá? E esses senhores feudais japoneses, esses fazendeiros japoneses, esses líderes de casas familiares, né, de japoneses, né, eles tinham uma espécie de guarda, né, que eram os samurais, né, uma guarda pretoriana, vamos dizer assim, que eram os samurais, tá? E quando uma casa... E essas casas entravam constantemente em guerra. Você estava no Japão ali do shogunato, tá? Os shoguns eram uma espécie de grandes líderes militares e administrativos, né, no caso, tá? A gente vai ter o shogunato de Tokugawa, que foi um momento do shogunato que você teve uma queda muito grande, né, nessas guerras entre esses senhores feudais, tá? E foi um momento de estabilidade política muito grande, né? E vocês podem até me perguntar, e o imperador? O imperador era uma espécie de líder espiritual que só vai se manifestar e assumir o poder, vamos dizer assim, de uma certa forma absoluto, né, do Japão, quando começa a corrida imperialista ali na segunda metade do século XIX, que o imperador Meiji, né, percebeu que os shoguns não estavam de uma certa forma entrando em acordo, né, com os americanos, com os europeus, né, e aí o imperador Meiji, né, que se vocês se lembram, né, aquele imperador que a gente viu no último Samurai do Tom Cruise, né, o imperador Meiji ele percebeu que o Japão ia entrar pelo cano, né, se o poder continuasse na mão dos shoguns, né, e ele acabou assumindo, né, o governo do Japão, o controle também do Japão, né, ele não seria mais um líder espiritual, mas também seria um líder político, administrativo, militar, né, e ele vai criar um processo de modernização do Japão que vai transformar o próprio Japão numa potência imperialista, tá? E o Japão não vai ser vítima dessa corrida imperialista em virtude do imperador Meiji. Mas nos séculos XV, XVI, XVII, tá, você tinha esses shogunatos, e o shogunato do Tokugawa, o shogunato Tokugawa no século XVII foi o maior período de estabilidade política, vamos dizer assim. Não havia tantas guerras entre esses senhores feudais. Quando o senhor feudal era derrotado, né, e a casa dele era destruída, né, os samurais que lutavam por esse senhor feudal se transformavam nos ronins, né, que ficavam ali vagando ali na miséria, eles não conseguiam emprego porque eles tinham armas, coisa e tal, né? E eles eram obrigados a viver na vergonha, no caso, né? E muitos deles, para manter a honra deles, né, cometiam um harakiri, que era justamente cortar, né, a barriga, né, com a espada, né, fazer um corte em formato de cruz, né, para poder entregar a vida, para não passar a vergonha, né, de ser um samurai ou um ronin, né, sem o seu senhor feudal, sem o seu senhor feudal. O filme vai mostrar o quê? Vai mostrar alguns desses ronins, né, procurando algumas casas de samurais, né, para cometer o harakiri no quintal, no jardim dessas casas de senhores feudais, tá?
E aí o que vai acontecer? Esses senhores feudais, né, como podemos dizer, comovidos, né, pela situação daqueles ronins, acabavam não permitindo, né, o harakiri e davam uma grana para esses ronins aí, para esses ronins acabarem tendo como se manter ou até tendo um emprego, né, nessa casa nova, né? Só que isso começou a virar uma espécie de golpe, vamos dizer assim, né? Várias pessoas que eram ronins iam lá dizer que iam cometer harakiri e só para conseguir o dinheiro, elas não estavam com a menor vontade de cometer harakiri, né, esses ronins, tá? E eles iam lá só para arrancar um dinheiro dessas casas, dessas famílias, né? E aí o que acontece? Uma dessas casas, né, falou o seguinte, né, a gente não vai, né, cair nesse golpe, né, a gente vai fazer o seguinte: você quer cometer harakiri? Beleza, então a gente cede, né, o quintal da nossa casa para você cometer o harakiri sim, tá? E aí o que aconteceu? Apareceu um ronin desses numa casa, tá, dizendo que ia cometer o harakiri, né, e eles falaram, beleza, tá, então você comete o harakiri aí, né. O cara, certamente, ele estava querendo dar um golpe, né? E pior ainda, as espadas dele não eram de metal, de lâmina. As espadas dele eram de bambu. Então ele teve que cometer um harakiri com espada de bambu, né? O que foi uma coisa muito dolorosa, né? Uma coisa extremamente dolorosa, coisa e tal, e o cara acabou morrendo. Aí apareceu um outro, tá? Um outro aí, samurai, também dizendo que queria cometer harakiri, né? E aí os caras dessa casa, né, o líder dessa casa, né, falou, já passou um cara aqui, aconteceu isso, ele teve que se matar com uma espada de bambu, coisa e tal, ele estava querendo dar um golpe, né? E esse que chegou depois falou, não, eu quero realmente cometer o harakiri. E na hora que ele vai cometer o harakiri, o que acontece? Ele começa a contar a história de vida dele, né, antes de cometer o harakiri. E o que aconteceu? Aquele que teve que cometer o harakiri com a espada de bambu, na verdade ele se casou com a filha dele, né, desse outro, né, que está querendo se matar também, né. Na verdade ele era o genro desse segundo que chegou, né. E para piorar a situação, o que acontece? Esse cara foi tentar dar esse golpe, né, o do harakiri com a espada de bambu, por quê? Porque a mulher dele e o filho dele estavam doentes, ele estava precisando desesperadamente de dinheiro para cuidar da mulher e do filho. E aí, não só não conseguiu, como teve que cometer o harakiri, o pessoal lá da casa ainda levou o corpo dele, né, para a família, né? E o cara e esse segundo, né, que era o sogro dele, né, ficou, né, muito revoltado da vida com aquilo, né? E ele foi lá para meio que fazer uma tramóia, uma armadilha, né? Ele falou que queria, né, que tivesse um auxiliar no harakiri dele, né? Só que os 3 caras que ele pediu para ser auxiliar disseram que estavam doentes, né? Mas na verdade eles não estavam doentes. Na verdade, o sogro, né, o que queria cometer a harakiri, já tinha ido atrás dos 3 e arrancado o cabelo deles, o que é pior do que você decapitar os sujeitos, que você mantém o cara vivo e na vergonha, mostra que ele foi derrotado ali e eles não quiseram ser os assistentes, né, do harakiri dele, né? Então ele conta, né, a história para esse cara para esse líder dessa casa, né? Ele esperava um pouco de compaixão do líder dessa casa, mas o líder dessa casa acabou dizendo que não, que tinha que cometer o ritual do harakiri. Ele não se emocionou nem um pouco, não ficou nem um pouco comovido com a história da morte da filha do cara e do neto do cara, né, no caso, né? E aí e aí esse harakiri sogro, né, como podemos dizer assim, que já tinha escalpelado lá os outros 3, né, começou a falar que esse ritual do harakiri e essa honra do harakiri era uma grande farsa dessas casas feudais aí, coisa e tal, né? E aí é interessante a gente ver, né, que essa questão toda, né, eu não vou falar o final do filme aqui, obviamente, tá? Mas é interessante você perceber que a cultura japonesa ela foi sempre muito fundeada nessa questão da honra, né? Nessa coisa da honra. Então, quer dizer, esse ritual do harakiri ali
era para os Ronins que não tinham mais uma casa para defender, né? Para eles poderem se matar para não viver na vergonha, né? No caso, né? Então a questão da honra sempre foi uma coisa muito importante para a cultura japonesa. E esse filme de samurai ele é bem interessante porque ele questiona, né? Esse código de honra que existe no ritual do harakiri. Ele diz que aquilo é uma farsa, que aquilo é uma vergonha, que você leva esses códigos de honra a ferro e a fogo, né? E você nem relativiza um pouco essa questão quando você tem uma situação mais grave, como foi no caso, né, da moça, né, aquela filha lá do Ronin que era sogro, né, e do neto dele, né, que é melhor os dois morrerem, né, do que você violar esse código de honra. Então esse código de honra acaba sendo uma farsa, né? E o filme terminou de uma forma vergonhosa para casa, né? Tanto que a casa meio que varreu a sujeira para debaixo do tapete, o líder da casa, né? E começou a esconder o que tinha acontecido ali mesmo dentro daquela casa. Eu não vou falar o desfecho do filme, tá? E eles acabaram escondendo, né? Para manter intacto esse código de honra, mas também que no final das contas acabou confirmando o que o segundo, né? Ronin falava, né, que era uma farsa realmente aquele código de honra do harakiri. Então é interessante ver esse filme, né? Um filme que não vai levar essa honra japonesa a ferro e a fogo, né? Vai questionar isso, entendeu? Vai relativizar essa questão de até que ponto esses códigos de honra têm que ser cumpridos ou não, se de repente é uma questão de vida ou morte, se eles devem ser cumpridos ou não, se deveria haver uma tolerância um pouco maior com relação ao não cumprimento desse código de honra, né? E é um filme bem interessante nesse sentido, justamente por questionar esse código de honra, que é uma coisa tão cara à cultura japonesa, né? É muito interessante a gente perceber isso. Tá certo, gente? Então vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera a todos. Não deixem de visitar meu site batataespacialtudojunto.com.br e futuramente conversaremos sobre mais filmes aí com vocês, tá bom? Um abração, fui, até a próxima.